Tem gente que não consegue ver o outro brilhar sem tentar apagar a luz. Gente que, mesmo sem motivo, te alfineta, que te olha com aquele desprezo disfarçado de sorriso, que solta comentários que parecem sem maldade, mas carregam veneno. E você sente, você sabe, aquela piadinha, aquela comparação, aquele tom de voz, tudo é uma tentativa de te diminuir. E o pior é que, muitas vezes, vem de quem mais deveria te apoiar, colegas, familiares, até mesmo pessoas que chamam de amigos. O problema não é só o que dizem, mas o efeito que isso provoca por dentro. Às vezes, nem é o que a pessoa fala, mas como fala. Uma palavra atravessada no momento errado pode ficar ecoando dentro de você por dias. E a raiva vem. A vontade de responder à altura. De gritar. De mostrar que você não vai aceitar ser tratado assim. Mas ao mesmo tempo, existe o medo de perder o controle. De parecer fraco. Ou pior, de se rebaixar ao nível de quem te ataca. Por isso, é essencial aprender a responder sem se perder. Responder sem gritar, sem se machucar, sem sair do próprio eixo. Porque o maior poder que você pode demonstrar diante de quem tenta te diminuir é não permitir que isso te defina. É mostrar, com atitude e postura, que você não vai mais aceitar migalhas de respeito. Que você sabe quem é. E que não está mais disposto a viver encolhido para caber no ego de ninguém. Responder a quem te diminui exige equilíbrio. Não é sobre calar e engolir tudo. Mas também não é sobre partir para o confronto cego. É sobre encontrar um lugar dentro de você que seja mais forte do que a necessidade de reagir com fúria. É sobre transformar o incômodo em consciência, a dor em limite, a raiva em presença. Quando alguém te menospreza, tenta atingir o seu emocional. E se você reage exatamente como essa pessoa espera, com descontrole, com gritos, com agressividade, ela sente que venceu. Mas quando você permanece firme, calmo e direto, você muda o jogo. A primeira coisa que você precisa entender é: o que o outro fala sobre sua pessoa, fala mais sobre ele do que sobre você. Pessoas seguras não diminuem ninguém. Quem está em paz consigo mesmo não vive cutucando os outros. Então, quando alguém tenta te colocar para baixo, na verdade está revelando um abismo dentro de si. Uma insegurança, uma inveja, uma frustração. E você não tem obrigação nenhuma de carregar esse peso. Não é sobre você. É sobre o que essa pessoa não consegue lidar nela mesma. Mas ainda assim dói, né? Porque não somos de pedra. Palavras machucam. Olhares julgam, e às vezes tudo isso se acumula até virar um nó na garganta. Por isso, o primeiro passo é aprender a não engolir calado. Ficar em silêncio o tempo todo só para evitar conflito te transforma em um alvo fácil. Aprender a se posicionar é essencial, mas tem que ser com inteligência emocional, porque você pode dizer tudo o que precisa, sem perder o tom, sem perder o respeito e, acima de tudo, sem perder a sua paz. Responda com clareza. Quando alguém fizer um comentário maldoso, ao invés de ficar tentando entender o motivo ou se justificar, você pode simplesmente devolver com firmeza: prefiro que você não fale comigo desse jeito. Só isso, direto, sem baixar a voz, mas também sem levantar. E se insistirem, você reforça: se não for para conversar com respeito, essa conversa acaba aqui. Você não precisa explicar nada, nem justificar, apenas colocar o limite. O segredo está em saber que nem tudo merece resposta emocional. Nem toda provocação precisa virar briga. Às vezes, o silêncio também é uma resposta poderosa. Mas não o silêncio da submissão. O silêncio do autocontrole. O silêncio que mostra que você não vai se rebaixar. Que a sua dignidade não está à venda por uma discussão barata. E em outros momentos, vai ser necessário sim falar. Olhar nos olhos e devolver com a maturidade que o outro ainda não tem. Dizer: eu não aceito mais esse tipo de comentário. Ou, se você tem algum problema comigo, fale com respeito. E quando fizer isso, perceba o que muda. Porque quando você se impõe com serenidade, quem te ataca se desconcerta. Porque não esperava por isso. Esperava que você desmoronasse, que se encolhesse, que surtasse. Mas você não está mais nesse lugar. Você está aprendendo a se proteger sem perder o controle. E isso é uma das maiores provas de força que alguém pode dar. Porque manter a calma diante da provocação não é fraqueza, é domínio próprio. É maturidade emocional. E quem tem isso, não precisa se provar com gritos. Não precisa vencer no grito. Vence na postura. Vence no olhar firme. Vence no tom seguro que diz: eu me respeito. E você também vai. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que precisava aceitar certas atitudes para manter a paz. Talvez tenha achado que era melhor engolir seco do que se indispor. Mas agora você está percebendo que essa falsa paz cobra um preço alto demais.
Que o silêncio diante do desrespeito vai virando dor acumulada, mágoa engasgada. E chega uma hora que o corpo grita o que a boca não teve coragem de dizer. Você não precisa mais carregar isso. É possível sim se proteger, com firmeza e com equilíbrio. E mais do que possível, é necessário. Porque cada vez que você se cala diante de quem te diminui, você ensina essa pessoa que pode continuar. Mas cada vez que você se posiciona, com clareza e serenidade, você envia uma mensagem: aqui não mais. E isso muda tudo. Não espere que os outros reconheçam o seu valor. Comece você. Porque quem se valoriza, impõe respeito. E quando você começa a se posicionar, algumas pessoas vão se afastar. Mas fique tranquilo. São justamente as que se beneficiavam da sua fragilidade. E quando elas forem embora, espaço se abre para quem vai te olhar com respeito, com verdade, com reciprocidade. Talvez você tenha sido ensinado a aguentar tudo calado. Talvez tenha ouvido que é melhor não causar confusão. Mas agora é hora de aprender outra coisa, que respeito é a base de qualquer relação saudável. Que quem te ama, não te diminui. Que quem te valoriza, não te humilha. E que quem te enxerga de verdade, não vai tentar te apagar. Por isso, toda vez que alguém tentar te desrespeitar, lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se justificar para ser respeitado. Basta estar em paz com quem você é. E ter coragem de mostrar, com postura, que a sua luz não será apagada por ninguém. Responder com equilíbrio não significa ser passivo. Significa escolher a forma mais inteligente de se proteger, sem se machucar ainda mais no processo. Você não está aqui para agradar todo mundo. Está aqui para ser inteiro, para ser honesto com você mesmo. E isso exige colocar limites, escolher suas batalhas e, principalmente, cuidar da sua saúde emocional. Tem situações em que o melhor a fazer é se afastar, cortar contato, romper vínculos que só existem para te sugar. Porque algumas pessoas só continuam te diminuindo porque sabem que você ainda permite. Mas isso muda quando você muda. E mudar não é gritar. Não é revidar com ódio. É levantar todos os dias decidido a não aceitar menos do que merece. É olhar no espelho e lembrar: você vale muito mais do que o olhar de desprezo de alguém que ainda não aprendeu a lidar com o próprio vazio. E quando você começa a responder diferente, o mundo responde diferente também. Se alguém te chamar de fraco por não revidar com fúria, lembre-se: fraqueza é perder a cabeça por qualquer provocação. Força é manter a paz mesmo quando tudo ao redor quer te tirar do eixo. E você é forte. Forte o suficiente para não se calar. Mas também forte o bastante para não se perder na raiva. E essa força é sua. Ninguém tira. Ninguém apaga. Porque ela nasceu da dor, mas se transformou em consciência. E agora, cada vez que tentarem te diminuir, você não vai mais abaixar a cabeça. Vai respirar fundo, levantar o queixo e responder como alguém que sabe exatamente o seu valor. Sem gritar. Sem se desesperar. Apenas com a calma de quem sabe: eu não preciso te atacar para me defender. Eu só preciso me posicionar para me proteger. E isso basta. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas como manter tudo isso na prática? Como não perder o controle quando a dor aperta, quando a provocação é pessoal, quando tudo dentro de mim grita por resposta? E a resposta é: treino emocional. Autodomínio não nasce do dia para a noite. Ele se constrói com consciência, com escolha, com repetição. A cada nova tentativa de te diminuir, você tem a chance de escolher diferente. E cada vez que escolhe manter sua paz, mesmo que seja difícil, você está reprogramando sua mente para não ser mais refém da reação alheia. É claro que vai ter dia em que você vai sentir raiva, vai querer explodir, vai ficar com a frase entalada na garganta. E tudo bem. Você é humano. Mas o mais importante não é a perfeição, é a consciência. É parar, respirar e se lembrar: eu não preciso me ferir para me defender. Porque quem sabe o próprio valor, não se arrasta para provar nada a ninguém. Aprende a responder com maturidade, com limites firmes, com presença. E a presença mais poderosa é aquela que diz: eu sei quem sou. E isso basta. A verdade é que ninguém pode te diminuir sem o seu consentimento emocional. Podem até tentar. Podem falar, provocar, zombar. Mas a forma como você escolhe reagir, isso é seu. É o seu território. E quando você assume isso, começa a sair do papel de vítima e entra no papel de autor da sua história. Você não está mais à mercê do humor dos outros. Você se torna o responsável por manter a própria integridade, mesmo quando tudo ao redor tenta te quebrar. Então se lembre: toda vez que alguém tentar te diminuir, você tem duas opções. Ou aceita esse papel que estão tentando te empurrar, ou se levanta emocionalmente e responde como alguém que já se cansou de viver no modo automático da reação. Você não é pequeno. Você não é fraco. Você só estava cansado.
Mas agora está despertando. E quem desperta, não se cala mais. Não se encolhe mais. Não finge mais que está tudo bem só para não incomodar. Porque a paz verdadeira não vem de evitar o confronto, mas de se respeitar o suficiente para não aceitar o desrespeito. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se ele acendeu algo dentro de você, uma força, uma lembrança, uma decisão, então não deixe essa transformação parar por aqui. Continue se fortalecendo. Continue mergulhando em si mesmo. Porque quanto mais você se conhece, menos se abala com o que dizem lá fora. E se quiser dar o próximo passo nessa jornada, criamos o pack de e-books Terapia em Casa. Um material completo, prático e direto, que pode te ajudar a dar os primeiros passos para se reencontrar com sua força interior. São 4 guias profundos e transformadores que funcionam como uma verdadeira terapia guiada dentro de casa, com linguagem simples, acolhedora e acessível. O primeiro é Chega de Cansaço Mental, ideal para quem sente que a mente não desliga, vive sobrecarregado e precisa de alívio imediato para a exaustão emocional. O segundo é Destravando o Eu Interior, perfeito para quem sente que tem algo dentro que está preso, bloqueado, e que precisa ser despertado para reencontrar o próprio potencial. O terceiro é Você Não Precisa Dele, um guia para acabar com a dependência emocional, um verdadeiro socorro para quem se perdeu em relações tóxicas e não consegue se imaginar feliz sem alguém. E o quarto é 30 Reflexões para Aliviar a Alma, um guia para quem precisa de conforto diário, com textos curtos e profundos, que tocam onde a terapia começa, na alma. Você pode acessar agora mesmo esse pack completo por um valor acessível, direto no link que está aqui na descrição. Não é só um conjunto de e-books. É um convite para você se cuidar, se priorizar e se reconstruir. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui, você sempre vai encontrar conteúdos que te lembram do seu valor, que te ajudam a sair do automático, que te convidam a construir uma nova relação com você mesmo. Porque a sua jornada de cura não precisa ser solitária. Você não está sozinho nisso. E enquanto houver voz aqui, haverá força aí dentro de você. Muito obrigado por assistir até aqui. Tenham uma boa semana.